sou a Magda Portugal, sócia fundadora da Portugal Family Office. A inflação global causada pela quebra da cadeia de suprimentos durante a pandemia do Covid-19 e agravada com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 22, que fez com que os preços de commodities explodissem, parece um problema difícil de ser combatido. Nos Estados Unidos, a elevação de taxa de juros contínua pelo Fed, o Banco Central norte-americano, causou uma queda nas bolsas locais e uma crise bancária que ainda não se sabe se está sob controle. No mundo todo hoje, economistas começam a concluir que, por mais que a inflação caia, a era da inflação ultra baixa parece ter ficado para trás. Aqui no Brasil, a ação firme do Banco Central Independente, que começou a elevar juros ainda no início de 2021, fez com que a inflação finalmente pareça estar controlada. No entanto, a economia real sofre com esses juros altos. Juros altos, remédio ou veneno? Para debater o tema, a Portugal Family Office convidou dois grandes economistas. Paulo Rabelo de Castro, economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em economia pela Universidade de Chicago. Foi o 35º presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. É professor na Fundação Getúlio Vargas e membro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. O nosso Alexandre Schwartzman, doutor em Economia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil entre 2003 e 2006. Foi economista-chefe, entre outros, do Banco ABN AMRO e Santander. É colunista de vários veículos de notícias econômicas, professor do INSPER e conselheiro da Portugal Family Office. E para fazer a mediação, outro craque, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, economista com cursos de pós-graduação no Brasil e exterior. Foi vice-presidente e CEO do Safra National Bank of New York. Foi presidente do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. É coordenador geral do Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, presidente e editor da publicação Mercado Comum, autor de vários livros e conselheiro da Portugal Family Office. Com a palavra, Carlos Alberto, que vai fazer uma breve introdução sobre o tema juros altos, remédio ou veneno, e passar a bola e fazer a mediação entre os dois economistas. Carlos Alberto. Bom dia, Magda. Bom dia, Alexandre. Meu amigo Paulo Rabelo. Eu desejo as boas-vindas a todos os participantes desse evento. Eu gostaria de começar citando uma frase do jornalista Pedro Cafardo, publicada no Valor Econômico do dia 28 de março último. Aspas. O Brasil precisa entrar em uma clínica de recuperação para se livrar da intoxicação de juros. Enquanto não superar esse problema, dificilmente vai tomar um rumo sustentável de crescimento econômico. Eu entendo que essa prática de uma política monetária de juros reais elevados, ela não é de hoje. Eu me lembro muito bem o período em que eu atuei como executivo do Safra National Bank em Nova York, início dos anos 1980, final de governo Jimmy Carter e início do governo Ronald Reagan. O Paul Volcker era o presidente do Federal Reserve Bank e a inflação nos Estados Unidos chegou a alcançar 12%. Então, iniciou-se aí uma política de taxa de juros elevados, o Fed Funds a 18%. E essa política foi implementada, deu certo, tanto é que os Estados Unidos conseguiram reduzir essa inflação de 12%
para 1,1%, e obteve, né, nesse período, um desempenho formidável da economia americana, que chegou a ter um crescimento, uma expansão do PIB de 7,4% em um único ano. Né? Em 8 anos seguidos, de 1984 a 1990, a taxa de crescimento e expansão do PIB norte-americano teve uma média anual de 4,1%. Mas é necessário também dizer e afirmar que isso também é resultante de uma política econômica adotada pelo Ronald Reagan, que foi principalmente o corte substancial de impostos praticado em seu governo. Então, nós chegamos nos anos 2000 e essa política, a gente vê principalmente junto aos países, né, desenvolvidos do mundo, ela foi praticamente, vamos dizer, né, ela foi afastada, né? Basta dizer que os próprios Estados Unidos da América ficou durante um período de 10 anos, né, com a taxa situada aí no intervalo de 0,25% ao ano a 0,5%. Então, eu vejo, né, que essa questão ela ganhou uma relevância mais expressiva, principalmente agora, né, nesse segundo mandato do governo Lula, quando ele resolveu, né, atacar principalmente a política monetária do Banco Central, desenvolvida pelo seu presidente Roberto Campos Neto. Eu vejo esse período, coincidentemente também, né, com uma movimentação empresarial forte. Nós tivemos, por exemplo, no dia 22 de março, né, um evento no BNDES, em que tivemos lá a presença de 2 renomados economistas internacionais, né, o Stiglitz e o Jeffrey Sachs, que condenaram veementemente essa prática adotada no Brasil. E, em seguida, nós tivemos um coro aí formado por empresários, capitaneado pelo Josué Gomes da Silva, cujo pai foi vice-presidente da República durante os 2 mandatos iniciais do presidente Lula e tinha como uma característica básica condenar veementemente a política de taxa de juros já real, praticada, elevadíssima, durante principalmente o primeiro mandato do governo Lula. Cabendo lembrar que, durante 2 anos, a taxa de juros real, já descontada a Selic pelo IPCA, chegou a atingir 12,5%. Então, eu vejo que essas questões hoje elas tomaram uma dimensão bastante diferente, mas preocupa, de outro lado, algumas relações que eu coloquei aqui, por exemplo, com essa última, a 5ª manutenção da taxa Selic no nível de 13,75% por ano, 13,75% ao ano, isso nos remete ao Brasil como detentor da 2ª maior taxa de juros nominal do mundo, só perdendo para a Argentina, né, que tinha uma inflação próxima de 100%, essa taxa chegou aí próxima de 78%. Cabe dizer ainda, de outro lado, que a taxa média mundial situa-se na faixa de 7% ao ano. Em termos reais, né, o Brasil é campeão absoluto já há vários anos. E, de acordo com essa última manutenção da taxa Selic, nós estamos com uma taxa real de aproximadamente 7% ao ano. Então, isso é complicado, essa relação já dura bastante tempo. Então, a pergunta que eu faria aos 2, né, nossos economistas aqui convidados, é o seguinte, será que só o Brasil que está certo e o resto do mundo está errado nessa política monetária de taxas reais elevadas e ainda por um período de tão longo tempo? E se nós ainda analisarmos, por exemplo, hoje, né, o resultado da pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central, ainda os próximos anos, né, tudo indica que ainda nós vamos ter aí um patamar de taxa real de juros, né, por volta de 4%, 5% ao ano. Então, a pergunta é essa.
Será que só o Brasil que está correto e o resto do mundo, principalmente os países desenvolvidos, estão equivocados? Por exemplo, o Japão, né, há 30 anos, ele pratica uma taxa de juros negativa, não obstante ter uma relação dívida em relação ao PIB de 260%. Né? Próprios Estados Unidos têm uma relação dívida-PIB de 122%. Então, eu passo, em primeiro lugar, a palavra ao Alexandre. Alexandre, por favor. Bom dia, foi um prazer em conhecê-lo. Obrigado aqui pela pergunta, obrigado pela oportunidade. Vamos começar com essa história. Bom, comparação internacional. O juro brasileiro é alto com relação ao resto do mundo. Bom, o juro americano é alto com relação ao japonês. O juro russo é alto com relação ao americano. O certo ou errado, obviamente, não tem rigorosamente nada a ver com o que os outros países estão fazendo, porque cada país está vivendo o seu problema. Então, a métrica correta de avaliar se a taxa de juros está alta ou está baixa é basicamente olhar o seguinte: qual que é a missão do Banco Central? Cada um dos bancos centrais. Em particular, a missão do Banco Central brasileiro é entregar uma inflação na meta. A meta é 3%. Né? Obviamente, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da meta, mas o fato é que, se a gente for olhar ali pelas projeções do próprio Banco Central, com a manutenção dessa taxa, a gente teria inflação na casa de 3,6% para o ano que vem. Quer dizer, ainda muito superior à meta. Não vou nem me referir a esse ano. Esse ano, a projeção de inflação está na casa de 6%. Então, a métrica correta de avaliar isso. Agora, de repente, tem países em que a taxa de juros mais baixa é suficiente para entregar a inflação na meta. Tem países onde ela não é suficiente. Você mencionou a Argentina, tem uma taxa de juros mais alta que a brasileira, tem uma hiperinflação. Você não citou a Turquia, né, que está tentando fazer exatamente o contrário. Tem lá um presidente que acredita que, baixando a taxa de juros, a inflação cai. Eles baixaram a taxa de juros, ela inclusive mais baixa em termos nominais do que a brasileira. E a inflação turca explodiu, né? Está na casa, chegou a perto de 90%, está na casa de 60%, 70%, o país com uma séria dificuldade. Então, a métrica correta é basicamente olhar para a inflação, obviamente não a inflação passada. Ainda não inventaram uma taxa de juros que afete a inflação que já ocorreu, ela só consegue afetar a inflação que irá ocorrer. As melhores projeções que nós temos é que a inflação, mesmo com essa taxa de juros, ficaria mais alta. Eu não me refiro nem só à questão do próprio Banco Central. O Banco Central projeta uma inflação aí pouco acima de 3,5% para o ano que vem. Se for olhar, você mencionou o Focus, né? Quer dizer, o Focus para esse ano está com uma projeção de inflação de 4,2% para o ano que vem, acima da meta. Obviamente, o Focus, enfim, é um número, né? Ninguém é punido por acertar ou errar o Focus, mas se a gente for olhar para o que está ali embutido nas NTNs, tem projeções na casa de 6% para os próximos anos. Então, mostram ali onde o pessoal está colocando dinheiro, né, de fato, ali na aposta, mostra uma inflação muito mais alta. Então, o que a gente vê assim, com esta métrica, não dá para dizer que o juro brasileiro esteja particularmente alto. Diga-se de passagem, o juro já esteve alto em vários governos, né, e, eventualmente, ao longo do próprio governo Lula. Foi lembrado aqui, ficou mais alto do que isso, e muito embora o então vice-presidente reclamasse disso, o fato é que o Banco Central, posso falar, porque eu estava lá naquele momento, a gente conseguiu gradualmente entregando a inflação ali perto da meta. Então, a questão, por que a gente precisa ter uma inflação de 3%? Por que a gente não tenta uma inflação mais alta do que 3%? Por que não 4% ou 5%, 4,5%? A razão é muito simples. Se a gente elevar a meta de inflação a essa altura do campeonato, né, pode até parecer que fica mais fácil. A projeção é 3,6%, eleva para 4,5%, que a gente consegue até cortar o juro. Isso é verdade até a página 2, porque a partir do momento que se anuncia que a inflação é 4,6%, eu garanto que as expectativas de inflação não vão ficar nesses 4 e pouco. Elas vão saltar para 5%, 6%. E por que a gente preocupa com expectativa? Porque na hora que as pessoas vão fixar os preços, né, as empresas vão fixar os preços, os trabalhadores vão brigar pelo seu salário, eles incorporam a inflação sobre qual vai ser a inflação esperada ao longo dos próximos meses. Quanto mais alta a inflação esperada, maior é o reajuste. Isso também é um fato bem conhecido, isso aí está estabelecido na literatura, pelo menos desde 1968, com o trabalho do Friedman
e do Phelps, e mais tarde foi incorporado ali em todo o arsenal dos bancos centrais. Então, a ideia de que tem uma saída, a gente consegue fazer a inflação ficar mais fácil, chegar na meta de inflação, elevar a meta, é uma falácia. Aí tem a ideia de que não, mas essa taxa está matando a economia. Bom, certamente ela está desacelerando a economia. Aliás, ela existe para o mecanismo de transmissão é exatamente esse. Você mencionou o Paul Volcker. O Paul Volcker colocou em diante, ele causou uma taxa de desemprego, diga-se de passagem, inclusive superior àquela que se verificou na grande crise internacional de 2008 e 2009. Né? O mecanismo de transmissão passa pela desaceleração da economia. No caso, a gente não está levando a nossa taxa de desemprego ao maior patamar dos últimos anos. Pelo contrário, a gente está olhando uma queda mais ou menos persistente da taxa de desemprego, tirando ali os fatores sazonais, ela está ali mais ou menos estável, em torno de 8,5%. Pode parecer uma taxa alta, mas é a mais baixa que a gente tem desde julho de 2015. Foram raras as vezes que a gente viu uma taxa de desemprego menor do que essa no Brasil, e ali compara-se a uma taxa de desemprego que chegou a um pico na casa de 15% durante a pandemia. E a perspectiva de crescimento para esse ano não é brilhante, mas dificilmente a gente poderia chamar de recessão. Está falando aqui o Focus, né, para sempre ele, projeta uma inflação em torno de um crescimento da economia em torno de 1%. O FMI também está mais ou menos nesse patamar. O próprio Ministério da Fazenda fala num crescimento na casa de 1,5%, 1,6%, pela sua revisão mais recente. É uma taxa mais baixa do que a gente viu, mas não é uma taxa que está levando a maior recessão da história do país, muito pelo contrário. Né? Então, a gente olha para esse tipo, não parece ser particularmente uma taxa elevada. Ainda mais levando em consideração que a gente está vendo uma das maiores expansões fiscais da história recente do país. A expansão fiscal aqui no Canadá, um aumento do gasto público. A gente tem só um exemplo de um aumento do gasto público maior do que a gente deve observar esse ano, nos últimos 25 anos, que aconteceu exatamente em 2020. Mas em 2020 tinha bons motivos para isso. Agora é muito menos claro que tenha bons motivos para isso. Então, a expansão fiscal que a gente está enfrentando nesse exato momento, ela, né, na verdade, faz parte do conjunto de coisas que estão impedindo o Banco Central de reduzir a taxa de juros de uma maneira mais agressiva, num período mais curto. Né? Por uma razão muito simples. Se alguém está pisando no freio, o Banco Central está pisando no freio monetário, tem alguém pisando no acelerador fiscal. Ao pisar no acelerador fiscal, obviamente, forma mais difícil o processo de desaceleração econômica e obriga o Banco Central a manter essa taxa de juros elevada há mais tempo. Obviamente, para falar, não, a gente não precisa convergir a inflação, aliás, a gente não está convergindo, nem em 2020, a gente poderia empurrar isso com a barriga, a gente poderia fazer uma convergência ali para 2026, 2027. Sempre é uma possibilidade. Só chama a atenção que isso aqui não é uma estratégia nova. A gente usou exatamente essa estratégia e não foi há 20 anos, não foi há 25, não foi há 50 anos. Esta estratégia de postergar a convergência inflacionária foi adotada, não por acaso, quando Alexandre Pombini era presidente do Banco Central, obedecia, então o Banco Central não era independente, muito claro que o Pombini, naquele momento, estava de cabeça baixa para o presidente Dilma, ele resolveu fazer uma estratégia de baixar o juro e postergar a convergência inflacionária. Moral da história, tiveram que segurar preço de combustível, preço de energia, para a inflação não estourar a meta. Quando a inflação voltou para o que a gente viu, foi para 2 dígitos e obrigou, então, o Banco Central do Alexandre Pombini no governo Dilma a jogar a taxa de juros ainda mais alta do que estava hoje e aí sim colaborar para a maior recessão da nossa história. Então, a ideia de postergar o combate à inflação é sempre muito atraente. Só tem que lembrar que tem custos nessa estratégia e não é que eu estou imaginando, tirando aqui da minha cabeça. São custos que a gente viveu e viveu de uma forma muito nítida, muito clara, e não foi no passado remoto. A gente está falando de alguma coisa que aconteceu há menos de 10 anos no país. É impressionante como as pessoas ainda conseguem esquecer, dizia o Ivan Lessa, né? A cada 10 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 10 anos anteriores. E, por fim, chamar a atenção do oportunismo das críticas do atual governo à taxa de juros. Vamos lembrar, essa taxa de juros está em vigor desde agosto do ano passado, antes da campanha eleitoral, quer dizer, durante a campanha eleitoral, tema que não foi rigorosamente tocado
ao longo do caminho, que se imaginava que aquilo seria um problema para o outro governo. Resolveu só falar da questão de taxa de juros quando achou que isso iria prejudicar o seu próprio governo. Então, quando eu vejo esse tipo de comportamento oportunista, eu, obviamente, dou uma descontada, assim como desconto a opinião do Joseph Stiglitz, para quem a Argentina deveria ser olhada como um padrão de política econômica. Um cara que sempre defendeu a política econômica argentina, para mim, me desculpe, mas eu não respeito a opinião dele, muito menos falando de uma economia que ele não conhece. Paulo Rabelo, por favor. Olha, um bom dia a todos. Agradeço a Magda e especialmente ao meu dileto amigo Carlos Alberto pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com vocês. Me desculpando que eu estava em trânsito, parei para dar total atenção à nossa conversa. Gostaria de fazer um contraponto ao que disse o Alexandre, menos por discordar da linha geral do que ele apresenta. Nós sabemos que ele tem um pensamento que eu acompanho, é um pensamento de ortodoxia econômica, ou seja, expansão monetária causa inflação, desequilíbrio fiscal perturba qualquer estabilização do sistema econômico. Portanto, vamos dizer assim, os pontos teóricos fundamentais que ele acaba de abordar não apresentam discordância. A minha, obviamente, observação crítica é em relação ao próprio mandato do Banco Central, porque ele, como temos poucos minutos, queremos ouvir as perguntas e os outros comentários, falamos muito rapidamente sobre um tema complexo, ele não abordou que há bancos centrais que têm o chamado duplo objetivo, pretendem e têm como objetivo, aliás, central, a estabilização inflacionária, ou seja, manter o valor da moeda, mas, ao mesmo tempo, estão com um outro olho, ainda que um olhar acessório, ao ritmo do emprego, e que o economista, quando estamos num ritmo muito bom da economia, normalmente associamos isso ao conceito de pleno emprego. Ele até fez um comentário, nisso eu discordaria, dizendo que, bom, estamos com 8,5% de taxa de desemprego, isso olhando para trás, para a pior década de desempenho brasileiro, se é que a gente pode chamar de década de desempenho, porque o desempenho foi rigorosamente zero. Portanto, um país com potencial que temos de Brasil, ou que tínhamos, eu acho que é mais correto usar no pretérito esse verbo, que tínhamos, costumávamos ter, já passamos por períodos, e nisso o Carlos Alberto e eu somos admiradores incontestes de um presidente que se dizia inflacionário, Juscelino Kubitschek, mas, bendito seja, empurrou o Brasil para frente muito além do seu mandato. Isso é um passado, realmente. Por quê? Porque agora nós nos contentamos com taxa de desemprego de 8,5%. Eu chamaria a atenção, até pela minha passagem na presidência do IBGE, a gente pôde olhar esses dados de emprego com um pouco mais de cuidado. É uma taxa de desemprego, eu diria, Alexandre, um pouco disfarçada, porque há um contingente expressivo de brasileiros hoje que se colocam fora da força de trabalho. Não estão, como é a definição de buscar emprego no IBGE, buscando emprego ativamente na semana anterior ao momento em que foram abordados pelo pesquisador. Portanto, devido à expansão da chamada economia dos assistidos, a universalização do processo de mesada ou quase que de mendicância oficializada, em que o Brasil se tornou uma potência econômica que tem mais de metade dos seus estados com mais pessoas assistidas do que pessoas
com carteira de trabalho assinado, isso é uma vergonha. E, portanto, a taxa de desemprego do Brasil, se a gente olhar 8,5%, se a gente corrigir pelo número de pessoas que são acomodadas em casa ou que são acomodadas na informalidade, porque estão trabalhando sim, mas não querem perder a oportunidade de ter um acréscimo de renda através dessa assistência oficial, faz com que, de fato, a taxa de desemprego comparável passe de 9,5%. Nós estaríamos perto de 10% hoje, numa correção chutométrica. Portanto, o Brasil tem hoje um Banco Central que tem uma autonomia legal, mas com um objetivo só. E esse objetivo só, que é o combate à inflação, a estabilização da moeda, é muito melhor do que não termos um Banco Central com objetivo nenhum, como já tivemos no passado e não tivemos nem antes de 99 no sistema de metas de inflação. Portanto, não querendo comparar com a situação de não termos uma regra, nenhuma regra, nós temos que comparar com uma situação normalizada. E o Brasil, eu poderia, num grande resumo, dizer que vive uma situação há muitos anos de anormalidade funcional. Por que anormalidade funcional? O adjetivo aí é tão importante quanto o substantivo. Porque há uma funcionalidade. O sistema funciona. O Alexandre tem razão. Essa ancoragem a fórceps que o Banco Central está promovendo vai, muito possivelmente, reduzir entre este ano e o ano que vem a taxa de inflação penosamente em 1 a 2 pontos percentuais. A questão que precisa ser discutida e que não é discutida no Brasil e que este governo Lula também não discute é qual é a harmonização que precisaria ser feita entre a política monetária e a política fiscal. Não querendo dar aqui uma aula aqui de macroeconomia básica, mas apenas para lembrar que não existe política monetária solta no espaço. A política monetária, ela é, em qualquer país, vamos dizer assim, o ajuste fino de uma estabilidade fiscal. Não há possibilidade de se fazer verdadeiro ajuste monetário e uma verdadeira proteção ao valor da moeda sem um equilíbrio fiscal crível. E nós não temos um equilíbrio fiscal crível. Nós tivemos, durante um certo período pós-Temer, uma regra de teto de gastos, uma regra essa, inclusive, que tinha erros aritméticos, porque ela era mal calibrada à taxa de inflação, o que é, no mínimo, esquisito, e aliás, o período da pandemia mostrou isso. Mas, de qualquer maneira, hoje nós não temos regra nenhuma. Temos um arcabouço que está começando a entrar em votação, já criticado por boa parte da classe dos economistas. Este é o problema. Esta é a ancoragem que falta. Essa é a expectativa que está solta no espaço. Esta é a anormalidade. Esse é o substantivo que conjuga com o adjetivo funcional. Quer dizer, o Banco Central funciona, ele é funcional, mas ele funciona dentro de uma estrutura de completa e crônica anormalidade no país, em que o país resolveu que ele briga contra a necessidade que ele tem de realmente encarar o tamanho do Estado brasileiro. E o tamanho do Estado brasileiro não cabe no PIB. Ele já não cabe no PIB desde o início do Plano Real, para não ir mais longe na análise. O tamanho do Estado brasileiro, eu acho que todos têm essa estatística, cresce ininterruptamente acima da taxa de crescimento do PIB. E isto é acompanhado também muito mal, durante um certo período até razoavelmente, foi no período Everardo Maciel, período Fernando Henrique, em que a taxa de expansão da receita fiscal ainda acompanhava a taxa de expansão da despesa pública. Estou falando da parte federal, mas isso também é válido para estados e municípios. Óbvio que essas duas variáveis crescendo sempre, visualizem uma curva em que o PIB
corre por baixo das duas linhas, da receita e da despesa. E o que houve a partir de Dilma é que a curva da despesa descolou da curva da receita. E, portanto, nós temos uma necessidade de aumentar a funcionalidade do Banco Central para fazer compensação pelo gasto público financiado por dívida. E, portanto, esse gasto público financiado por dívida está no centro de uma briga por recursos onde o setor produtivo perde e o setor rentista ganha. E o Brasil não se importa muito com isso. Continua não se importando, e o governo Lula, pelo desenho da nova, vamos dizer, regra fiscal, que não chega a ser uma regra coercitiva, ele pretende alterar a lei de responsabilidade fiscal para não ter que responder por um crime de responsabilidade. Neste momento, nós realmente estamos fadados a ver durante mais alguns meses, pelo menos, essa taxa de juros, essa taxa de inflação embutida, que foi mencionada rapidamente pelo Alexandre. Eu quero com ela concordar com a observação e corroborar. Sim, este é o problema. Quando um título, uma NTN, para 2029, paga inflação mais 5,79, são mais ou menos os últimos, 5,8, quando uma NTN 2042 paga mais de 6%, nós temos uma desancoragem do Brasil produtivo. Temos uma ancoragem da inflação às custas de uma desancoragem do Brasil produtivo. E mais, ao se comparar isso com os títulos pré acima de 12%, é rápido fazer a conta e observar que nós temos aí uma taxa embutida de inflação, não só para esse ano, para anos seguintes, na faixa média de 6%. Este é o problema. E o Banco Central não vai dar conta de resolver isso, ainda que seja esperado pelo mercado que no início do segundo semestre ele, por pressão política, não pelo modelo e não pelos núcleos de serviços e alguns outros que estão com inflação rodando acima de 8%, ele teria, vamos dizer assim, uma desculpa técnica para diminuir essa taxa de juros. Por quê? Porque eu digo e repito, ele funciona diuturnamente, ele funciona normalmente num regime de anormalidade econômica, em que a política fiscal, repito, não conversa com a política monetária. Problemas disso é que num governo como Lula, que na partida está sendo bem mais fraco em termos de ancoragem de expectativas do que o foi a equipe Palocci, que era uma equipe até razoavelmente ortodoxa, nós temos hoje uma situação que muito possivelmente vai trazer mais dificuldades políticas em 2024. Não tenho tempo de falar sobre a questão internacional, mas acho que o Banco Central também está numa sinuca, porque é muito possível, com essa intensificação de Guerra Fria e a impossibilidade de uma redução inflacionária nos países do G20 muito rápida, nós temos sempre uma ameaça de repercussões inflacionárias aqui dentro. O Banco Central hoje não dispõe de mecanismos para elevar ainda mais a taxa de inflação. Portanto, quer dizer, o que eu quero dizer é que ele, se tivesse hoje uma taxa de inflação de juros, uma Selic mais moderada, ele teria condições de, em dado momento de intensificação de uma crise internacional, do lado econômico ou do lado geopolítico, ele poderia segurar melhor e ancorar melhor uma nova elevação de juros. Com o juros já no nível que está, ele só tem um caminho para baixo. Então, com isso, fico por aqui nos meus comentários e aguardo as perguntas.
Muito obrigado, Paulo. Antes de retornar a palavra ao Alexandre, eu gostaria também de fazer alguns pequenos comentários sobre a exposição dele. A primeira é que ele disse que a fixação da taxa Selic é ancorada principalmente em cima das expectativas inflacionárias definidas pelo mercado. Mas, olha, o relatório Focus... Não, Carlos, não foi isso que eu falei, não. Não, mas eu entendi, ou de uma maneira em geral, né, a gente vê eu estou falando, ela é ancorada nas projeções do próprio Banco Central. Sim, mas com não base das projeções do mercado. da pesquisa Focus, e que essa pesquisa é feita principalmente só junto ao mercado financeiro, né? E a outra grande questão é o seguinte, todos nós já sabemos que tem pouca eficácia a questão da taxa de juros real elevada quando se trata de uma pressão de oferta, né, e não de demanda. Esse é um dado importante, ele é significativo, e, além do mais, parece que o Banco Central só tem um instrumento para atuar na política monetária, que é a taxa de juros. E nós sabemos que existem outros instrumentos, como, por exemplo, a elevação do depósito compulsório, que pode ser tanto sobre o depósito à vista quanto o depósito a prazo, e até mesmo, efetivamente, uma elevação da taxa de OF, as operações bancárias de uma maneira em geral. Então, esse eu quero agregar também a colocação do Paulo para os seus comentários. Posso comentar que tem dois pontos. Primeiro, a história de que a inflação no Brasil ela é um problema de oferta, desculpa, não tem nenhum respaldo nos números. Se a gente for olhar os núcleos de inflação, não, mas presentemente, exatamente, né? Tiram, pressão de oferta, exatamente, tiram essas pressões. Então, por exemplo, o que olha sem a parte de alimentos, sem a parte de preços administrados, ou qualquer medida de núcleo, pegar a média das medidas, elas estão rodando a 8%. A inflação de serviço está rodando a 8%. A inflação de serviço não tem choque de oferta. Choque de oferta, assim, subiu o preço da soja, subiu o preço da gasolina, coisa que a gente não controla. Serviço rodando a 8%, me desculpa, não é questão de oferta. Ali é claramente um problema de demanda. Quer dizer, a menos que a gente está imaginando que só se estão repassando nos serviços os preços da gasolina, o que não faz o menor sentido, porque se estão conseguindo repassar, porque tem demanda na outra ponta. E a história da pesquisa Focus, primeiro, a pesquisa Focus é um insumo para o Banco Central, não é o produto final dele. Fala, não, mas ela é feita por gente do mercado financeiro, eles normalmente jogam para cima para forçar o Banco Central a subir mais juros. É uma historinha, a gente pode contar a historinha. A gente pode também testar a historinha. Fala, bom, o Focus erra para cima ou erra para baixo? Eu fiz esse teste. E esse teste é fundamental. O que a gente aprende com esse teste? O Focus erra para baixo, ele não erra para cima. Ou seja, que você tem um erro no Focus e ele não é realmente grande coisa, é que ele tende a subestimar a inflação. Primeiro que ele subestima a inflação, ele colabora no sentido de ter juro mais baixo, não um juro mais alto. Então, é o contrário do que está sendo dito. Tá? Então, não basta ter uma historinha bonita e falar, tem que interesse, tem que mostrar isso aqui nos números. E eu me dou o trabalho de fazer a pesquisa. Né? Por isso que, assim, quando a gente faz uma afirmação dessa, a gente tem que mostrar qualquer evidência que suporta. Né? No caso, em particular, essa história de que que é em cima do Focus, que não é verdade, ele é só um insumo. 2, mesmo que você use ele como um insumo, ele é um insumo que tipicamente atua no sentido contrário do que o senso comum costuma sugerir. Bom, eu vou pedir licença agora para o nosso mediador. A gente já tem algumas perguntas lá que as pessoas ficam interessadas em saber, então eu vou pedir licença ao Carlos Alberto para passar uma pergunta que eu acho que já foi respondida pelo Paulo. Mas aí eu passo de novo ao Paulo, que é lá dos Estados Unidos. O Samuelson pergunta, um brasileiro que mora lá, por que no Brasil não conseguimos ter taxas de juros reais baixas ou negativas, como a maioria dos países na atualidade, sem gerar alta inflação? Acho que o Paulo já respondeu isso dentro do que ele falou em relação à responsabilidade fiscal, mas eu vou pedir que ele responda diretamente ao Samuelson, com a autorização do nosso mediador, Carlos Alberto. Ok, Magda. Com um nome como esse, Samuelson... Mas é brasileiro. Eu tenho que, antes de mais nada, prestar uma homenagem ao perguntador.
e dizer que estou muito honrado pela pergunta. O que eu disse, e repito com tranquilidade para que entendam bem, é que sempre a política monetária precisa, e não apenas como muleta, precisa como âncora de uma política fiscal crível. Os Estados Unidos, por exemplo, foram aqui citados, são cronicamente deficitários. Por que eles têm uma política fiscal mais crível que a nossa, embora nem sempre sejam tão bem comportados? Agora estão de novo se discutindo se vão poder continuar gastando porque a dívida chegou ao limite. É porque os Estados Unidos podem abusar da sua condição ainda de emissor de uma moeda de aceitação mundial, que, aliás, está agora sobre um risco de longo prazo de outros ofertantes de moeda reserva. Então, é um assunto que os Estados Unidos também terá que enfrentar. Aqui, nós fizemos, só, Emerson, um pacto em que a política fiscal não precisa ser crível, porque nós atribuímos ao Banco Central vamos dizer assim, essa tarefa de carrasco, que antes ele não tinha, quando a moeda não era o real, após o choque do real, porque foi um choque, vamos dizer assim, um pacto que a sociedade fez de não deixar que a inflação passe nunca da faixa de uns 10%, e já com 10% sendo considerado um nível acima do tolerável, a partir deste momento, ou a taxa ou a política fiscal se ancorava num outro tipo de, vamos dizer assim, de procedimento, de disciplina, de comprometimento fiscal, ou então caberia ao Banco Central. E é o que tem acontecido. No período Dilma, em que não havia ancoragem fiscal, e o presidente do Banco Central resolveu também, igual o Alexandre já falou sobre bancar o engraçadinho, perdemos de novo o controle. E aí você vai me perguntar, mas por que a política fiscal nunca teve esse compromisso de realmente estabelecer esse processo vamos dizer, de disciplina de gasto? A prova disso está num artigo que eu sempre cito, que é muito pouco conhecido, porque ele não é praticado, artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que agora também está sob outros tipos de risco. Esse artigo 67 diz: fica instituído o Conselho de Gestão Fiscal. Aí o Samuelson e todos vão perguntar, mas onde é que está o Conselho de Gestão Fiscal do Brasil? Não está. Não está porque esse Conselho de Gestão Fiscal, muito bem bolado pelo Zé Roberto Afonso e quem mais andou, quem sabe até o Alexandre, rascunhando essa lei de responsabilidade, ele daria as regras de controle nos 3 níveis de governo de todos os apontamentos necessários para um melhor controle da fiscalidade brasileira. Então, esse é o meu contra-exemplo. Não é por acaso que o Brasil, passados 23 anos de edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele está reunido o Congresso para votar um arcabouço, sabe-se lá com que tipo de regra, não vou entrar, e ele ainda não voltou para o seu próprio umbigo e para cumprir uma lei complementar que instituiu o Conselho de Gestão Fiscal. Isso é uma prova cabal de quanto o Brasil ele desdenha a questão fiscal. E desdenha a questão fiscal porque não só o governo está sócio dessa gastança, como largos segmentos do Brasil, inclusive do Brasil produtivo, são também sócios dessa gastança. E gente que a gente nem poderia imaginar. Quando você fala num orçamento agrícola com taxas subsidiadas para a potência agrícola, que é o agronegócio, eu posso dizer, porque em 1900, antigamente, talvez 77, 78, eu já colocava em dúvida a eficácia do subsídio ao crédito rural. Passados mais de 40 anos, estou só dando um exemplo, porque é um contraponto num setor que, naquele momento, era considerado um setor patinho feio, anos 70, anos 80,
e hoje é a potência agrícola de qual nos orgulhamos. Essa potência agrícola ainda não reviu os procedimentos que têm impacto fiscal. E como isso são centenas de bilhões de reais que são desperdiçados ano a ano e que não vão para para o investimento público. Então, o Brasil realmente cresce pouco. Como ele cresce pouco, isso retroalimenta uma fiscalidade com baixo nível de receita e, óbvio, aumenta a necessidade do Banco Central Carrasco ter que atuar cronicamente, como tem feito ao longo dos últimos anos. Obrigada. E agora, se o doutor Carlos Alberto me permite, eu vou passar para o Alexandre 2 perguntas, vou juntar as duas, e depois eu vou abrir para o próprio Gabriel Safdie, lá de Genebra, fazer a pergunta que ele tem aqui. E, enquanto isso, digo à Nora que a sua pergunta será respondida por mim mesma no final. A pergunta é a seguinte: qual o valor nominal de juros hoje para ser algo saudável para a economia? E o aumento de juros tem sido suficiente para combater a inflação? Essa ferramenta deveria ser a única utilizada? Não deveríamos querer crescer o país ao invés de frear a nossa economia? Como eu disse, esse webinar de hoje, ele interessa aos 2 setores, né? Nós temos aqui presentes rentistas, como o Paulo chama, eu diria que são investidores, gente que já foi da economia produtiva, mas que vendeu suas empresas, que hoje fica atento aos seus investimentos, e temos também ainda os empresários. Então, eu peço que o Alexandre responda essas 2 perguntas. Bom, primeiro, deixa eu começar pela segunda, né? Primeiro, vou falar de novo sobre essa crença infundada de que o problema da inflação brasileira é um problema de oferta, né? Se fosse de oferta, ela já teria sido dissipada. Obviamente teve um aumento de gasolina, mas também teve queda recente no preço da gasolina, né? Se a gente for olhar, o que segurou, em particular, o IPCA cheio no ano passado foi a brincadeira que foi feita com combustíveis, etc. Então, quando a gente olha para as entranhas do número inflacionário, bom, se fosse um choque de oferta, qual era o padrão que a gente deveria ver, né, nos números? Essa é a pergunta. Bom, primeiro, que a inflação estaria alta, mas ela seria restrita a um número relativamente pequeno de produtos dentro do IPCA, né? Então, o que a gente chama em economia de difusão do IPCA. Quanto do IPCA está aumentando mês a mês? Segunda coisa que a gente olharia, se a inflação fosse um choque de oferta, fala, bom, então vamos olhar para as medidas de inflação que tentam, de alguma forma, retirar o choque de oferta. Como é que a gente... Bom, mas tem várias. Tem uma que eu sigo, que eu tiro preços de combustíveis, energia e alimentos. Tem gente que faz, tira, além de alimentos, tira também a parte de preços regulados pelo governo. Tem outras métricas que jogam fora os preços que subiram muito, os preços subiram muito pouco, né? Tentam tirar o que parece. Não. Então, a gente deveria ver, se a inflação fosse um problema de oferta, que essas medidas de inflação tipicamente correriam, né, muito abaixo da inflação cheia, em particular estariam próximas da meta de inflação. Bom, sobre a primeira, a gente tem observado no Brasil que mais de 60% dos preços estão subindo no IPCA. Então, não é um problema localizado, né? Fosse uma inflação alta, porque você tem alguns poucos produtos subindo muito, a gente veria 20%, 30% do IPCA subindo mês a mês. A gente tem, hoje em dia, em torno de 60% a 65%. Em algum momento, chegou a ser mais de 70% dos produtos no IPCA subindo mês a mês. Então, não era um fenômeno localizado num pequeno conjunto de produtos trazendo a inflação muito para cima. Era uma coisa razoavelmente disseminada. Segundo, a gente olha para essas tais medidas, que a gente chama de economias de núcleos de inflação. Os núcleos de inflação estão correndo acima da inflação cheia. Não é que elas não estão abaixo e perto da meta. Não, elas estão correndo acima da inflação cheia. Então, a média desses núcleos está rodando aí em torno de 8% nos últimos 12 meses, 7%. Se a gente pegar os últimos 3, 4 meses, anualizar, está rodando na casa de 7,5%, está rodando acima da inflação, o que mostra também que não é um fenômeno ligado à questão de oferta.
né? E aí, me desculpe, não adianta. Fala, não, vamos crescer e aí lidar com a inflação. A gente já tentou fazer isso. Foi o que o Tombini fez. A gente vai crescer, a gente não vai ligar para a inflação. A inflação sai de controle. E quando ela sai de controle, você vai ter que pagar um custo muito mais alto para resolver. Não, mas é só o Brasil que freia a economia. Não, não. O Fed está subindo o juro. O que ele quer fazer? Quer desacelerar a economia. O que o Banco da Inglaterra está fazendo? Está subindo o juro. Para quê? Para frear a economia. O que o Banco Central Europeu está subindo o juro? O que o Banco do Canadá está fazendo? Está subindo o juro. O Banco da Austrália. Todos eles estão fazendo a mesma coisa. Obviamente, a medida que cada um tem que fazer, ela é diferente, entre outras coisas, por aquilo que o Paulo falou. Tem alguns lugares onde o lado do gasto público colabora, você precisa fazer menos. Tem lugares onde o gasto público não colabora, você tem que fazer mais. Nós, infelizmente, estamos no segundo caso. Agora, sobre qual que é o valor nominal do juro para ser algo saudável, não, acho que não tem uma resposta para isso, né? Ela vai... Primeiro, tem que olhar para o valor real do juro, né? O valor nominal não quer dizer muita coisa. Países com inflação muito alta têm um juro nominal muito alto. Países com inflação mais baixa têm um juro nominal mais baixo. A questão principal é qual que é a chamada taxa de juros neutra no Brasil. Essa é uma boa pergunta, né? Taxa de juros neutra é aquela que, em tese, não desacelera nem desacelera. A economia, sob certas condições, é compatível com a inflação permanentemente ali próxima da sua meta. Ninguém tem uma resposta para isso, tem estimativas, é uma variável não observável. A estimativa do Banco Central é que a taxa real neutra de juros no Brasil seja 4%, que é super elevada. Há algum tempo trabalhava com 3%. Por que 3%? Por que 4%? Né? E aí a gente vai voltar para o ponto que o Paulo levantou. Países que têm as contas públicas em ordem, não têm aquela pressão permanente do gasto público, eles vão conseguir conviver com uma taxa de juros real mais baixa, porque o estímulo fiscal é menor. Então, se você tem uma pressão menor no acelerador fiscal, você não precisa usar tanto freio monetário. Quanto mais você usa o acelerador fiscal, para ter a mesma taxa de inflação, mais você tem que pisar no freio monetário. Então, ela está intimamente imbricada na questão fiscal. E aí a gente vai ter que, obviamente, sem lidar com a questão fiscal, vai ser muito complicado conviver com uma taxa de juros, conseguir chegar a uma taxa de juros mais neutra, mais baixa. A gente ameaçou ir para isso. Quando se aprovou o teto, com todas as dificuldades que o teto tinha, né, a ideia era, realmente, você estabelece um limite e aí você começa a fazer reformas para que esse limite seja sustentado. A gente conseguiu conviver com taxas de juros reais muito mais baixas. A gente olha para o que foi a taxa de juros real no Brasil, estou falando antes de pandemia, depois é uma história distinta, óbvio que tinha uma coisa perturbando. A gente chegou a conviver com taxas de juros bem mais baixas do que a gente convive hoje, que havia uma certa crença que o país estava embarcando, né, num rumo de reformas que iria eventualmente levar a uma situação em que haveria menos pressão de gasto público. O próprio Paulo teve no BNDES, também foi o período em que a gente mudou radicalmente a política dita parafiscal, né, em que o BNDES, ali particularmente no governo Dilma, colaborava no gasto público e deixou de fazê-lo, isso também ajudou. Então, qual que é a taxa ideal? Ela vai depender fundamentalmente do que a gente fizer do ponto de vista de moderação do ritmo de crescimento do gasto público, que não é uma história que a gente tem visto no Brasil nos últimos 30 anos. Ok. Magda. Fale, Carlos Alberto. Não, sou eu, Paulo. Só para dar uma linha a mais para o Alexandre, porque eu acho que ele que é muito afirmativo. Nesse caso, ele costeou o alambrado. Ele não disse o que é que, segundo os papers aí dos economistas teóricos, que a gente nem sempre respeita, daria como taxa de juro real. E aí eu vou ajudá-lo para dizer, olha, é aí na faixa de 4% real, 3% real, uma coisa assim. Não é? O drama, apenas para dar para a nossa participante esse gostinho de saber onde é que está o desequilíbrio, é que o Brasil há muito tempo não cresce 3 a 4% reais, que seria, segundo também modelos teóricos, vamos dizer, o equilíbrio necessário de taxa de juro real com taxa de crescimento. Quer dizer, quando você tem um equilíbrio
entre o que o país cresce, na média de 10 anos, e a taxa de juro real, o ideal é que a taxa de juro, essa taxa neutra, seja até um pouquinho abaixo do que o país consegue crescer, aí a gente está equilibrado, podia até dizer que está no céu. Nós estamos no inferno, porque a nossa taxa prevista pelo Focus para os próximos anos não chega a 2% de crescimento do PIB em termos reais, e a taxa neutra não se vê, segundo o mesmo Focus de hoje, comparando com os papéis prefixados, como disse já o Alexandre, eu repeti, 6%. Então, o Brasil está no inferno do não crescimento. O truque de ver isso é que o governo ele pega a receita fiscal, onde ela é mais produtiva, que é na mão da família, da empresa brasileira, via impostos, transfere isso para o setor público nos 3 níveis. O setor público perde produtividade, primeiro por ser setor público, depois por ter propensão a gasto corrente em vez de investimento, etc., etc. Joga esse dinheiro fora, cada real passa a valer 60 centavos, 70 centavos no máximo, quando sai R$1 da mão do setor privado e vai para o setor público. Esse modelo não vai dar certo nunca. Nós temos que fazer uma revisão ideológica, institucional, da maneira do Brasil tocar para frente governo. Nós somos de menos governo, mais governança e menos gastança. Bom, obrigada. Então, chegando no final do nosso webinar, eu vou costurar aqui as minhas palavras finais, usando um pouquinho o que o Guilherme lá do Rio colocou. Muito foi falado sobre custo, pouco foi falado sobre receita. Guilherme, você tem razão, eu acredito que o assunto reforma tributária mereça um webinar a respeito do tema apenas. Concordamos com você, achamos que é relevante numa casa, como o Guilherme colocou, no orçamento doméstico. Não basta apenas cortar custos, tem que se achar formas de elevar receitas. Paulo falou brevemente sobre isso. Gabriel, se o Carlos Alberto me permite, tem uma pergunta lá de Genebra, e aí eu vou pedir que, respondendo à pergunta do Gabriel, tanto o Alexandre quanto o Paulo e o Carlos Alberto façam as suas considerações finais. E eu vou terminar dizendo como a Portugal Family Office se posiciona nesse mundo de juros altos aqui no Brasil, de juros altos lá fora, inflação ainda não sob controle em relação aos seus investimentos. Então, vamos lá. Gabriel, por favor, e aí depois Alexandre, Paulo e Carlos Alberto, considerações finais. Olá a todos. Simplesmente para fazer alguns comentários, para tentar aumentar um pouquinho o leque do que a gente está ouvindo, falando aqui um pouquinho da Europa, nós tivemos um exemplo muito recentemente aqui de uma política populista que deu completamente errada, que foi o caso do Reino Unido. A Liz Truss chegou dentro de um governo do Johnson que fez muita palhaçada e, de repente, ela decidiu que, finalmente, o equilíbrio das contas públicas não tinha importância nenhuma, que ela podia fazer qualquer tipo de bobagem. A consequência disso, você teve a moeda que despencou, você teve uma perda de credibilidade do país, eles tiveram que voltar para trás, mas tudo, vamos dizer, a perda de credibilidade estava ali. Isso trouxe hoje uma situação em que nós temos hoje na Inglaterra com uma inflação acima de 10%. O Banco Central vai ter que subir taxa de juros mais alta do que nos outros países. Você está com desespero de toda a população que está com menos poder de compra. E, no final, a gente vê que uma política que é simplesmente sem responsabilidade nenhuma só pode trazer tragédia para as populações. O segundo comentário é sobre a França. Vocês viram que a gente tem essa briga toda sobre a alta da idade da aposentadoria na França. O problema da França é exatamente o problema que foi dito agora recentemente, que é o problema de taxa de crescimento. A França está crescendo a menos de 1,5% ao ano. Se ela estivesse crescendo a 2,5% ao ano, a gente não estaria conversando esse problema de financiamento da aposentadoria, né? Então, nós temos esses dois elementos que são as coisas que a gente tem que ver que existem no Brasil, existem aqui na Europa, existem em qualquer lugar, que é o problema de responsabilidade do governo de ter políticas, vamos dizer, fiscais sadias, e o fato de você fazer também políticas econômicas que permitem a economia de crescer sem ser bloqueada pelo governo de uma forma exagerada. Não é nada de novo no Brasil, infelizmente, o que a gente está vivendo. Alexandre, considerações finais? Só, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? Assim,
Achei muito boa lembrança do Gabriel, o que foi o exemplo da irresponsabilidade fiscal no Reino Unido, um país que tem uma tradição muito diferente da nossa, e, no entanto, teve lá o seu momento de mercado emergente, quando as pessoas olharam e falaram, não, tem alguma coisa profundamente errada com esse desenho, mas acho que foi uma lembrança excelente. Mas, isso dito, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com o Carlos Alberto, com o Paulo, com o Gabriel, enfim, e lembrar que estamos sempre aqui à disposição de vocês, Magda. Obrigado e um grande abraço. Paulo. Paulo está aí ou foi cortado? Carlos Alberto, quer fazer suas considerações? Não, eu tinha colocado o mudo aqui para evitar barulho. Então vamos lá, Paulo. Eu estava justamente na linha de agradecimento, porque achei o debate extremamente interessante. Espero que, pacientemente, os que nos acompanharam aí do lado da Portugal também tenham, de alguma forma, apreciado essas considerações, nem sempre concordantes, mas sempre muito, eu diria, perspicazes. Agradecer especialmente ao Carlos Alberto pela oportunidade do conhecimento desse grupo e ao Gabriel pela pergunta, para dizer exatamente, o meu professor, eu estudei com ele, Milton Friedman, de saudosa memória, ele sempre lembrava a inflação é sempre um problema, no final, um problema monetário. O que não cabia na frase de efeito do Friedman, que gostava de frases de efeito, é que esse problema monetário, em geral, surge por conta de uma desobediência, uma irresponsabilidade, um descomprometimento fiscal. E aí, com isso, digo, Magda, que está na hora de debater não só reforma tributária, que está indo numa rota bastante polêmica. Carlos Alberto e eu temos grupos de estudos lá, ao redor lá da Associação Comercial de Minas, e que estamos debruçados nesse tema. No Instituto Atlântico também temos uma proposta completa. Estamos à disposição para, eventualmente, participar, trazendo para vocês informações a respeito. Aliás, para quem acompanha, por acaso, Poder 360, tem, por acaso, uma série que começa hoje, já foi publicada, a primeira de 5 edições ao longo até sexta-feira, em que os interessados podem antecipar algumas das nossas opiniões sobre essa polêmica reforma, que não é tributária, é uma reforma dos tributos indiretos que incidem sobre o consumo. E esse já é um problema sério de uma reforma tributária no Brasil. Como vem, nós sempre trabalhamos com dissonância cognitiva, estamos sempre fazendo as coisas pela metade. Fazer as coisas pela metade dá sempre um país pela metade. Obrigado, Magda. Obrigada, Paulo. Carlos Alberto, nosso querido conselheiro, considerações finais. Em primeiro lugar, obrigada pela ideia do tema, por ter costurado esse webinar. Muito obrigada, tenho aprendido muito com vocês. Considerações finais. Magda, eu quero agradecer esse convite e, principalmente, a participação de todos os palestrantes nesse evento, que eu acho que foi muito produtivo. A minha consideração final é uma lembrança que me traz à cabeça, uma vez que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi mencionado aqui. Uhum. Eu me lembrei de um momento da vida dele, ele na presidência da República, e perguntado por um jornalista a respeito sobre a inflação, o que ele achava da inflação e qual o remédio que ele tinha para a inflação. Ele respondeu da seguinte forma: a melhor forma e o melhor remédio para se combater a inflação é produzindo mais, a custo mais baixo, com mais eficiência e com mais competitividade. Em última análise, significa produtividade, o que equivale a dizer crescimento econômico, que, lamentavelmente, o Brasil esqueceu de como fazê-lo. Então, de novo, parabenizo a todos os participantes e principalmente a vocês por essa feliz ideia. Muito obrigada. Bom, e agora respondendo, tanto a Nora quanto aqueles que devem estar pensando que ainda não são clientes da Portugal Family Office, porque os nossos clientes sabem o que nós estamos fazendo em relação aos seus investimentos. Aqui no Brasil,
Nora. A Portugal Family Office faz a gestão financeira e patrimonial de famílias no Brasil e no exterior também, que nós acreditamos que entre 30% a 40% da parte líquida das famílias deveria estar em moeda lá fora, por enquanto, como diz o Paulo, a ser questionado, mas ainda está longe no dólar norte-americano. Então, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil? Ainda estamos surfando os juros reais altos do CDI. Então, estamos nos mantendo ainda curtos e para nos reposicionar, e eu vou dizer por que nos reposicionaríamos, ainda curtos e ligados aos juros reais do CDI, gerando sempre um alfa sobre CDI. E por que reposicionar? Porque nós estamos preparados, caso os juros sejam baixados a fórceps, para nos posicionar também em títulos de inflação, que vão se beneficiar dessa inflação que volta galopante. Já fizemos isso, a casa foi fundada há 15 anos, já fizemos isso no início do governo Dilma, quando ela tentou, de uma maneira desastrosa, baixar os juros, e como disse o Alexandre, depois teve que voltar a galope. Então, hoje, nós estamos no CDI, no almoço de graça, infelizmente ou não, dos juros. Lá fora, estamos no curto prazo posicionados também em juros americanos, mas com o spread, através dos floaters, que são títulos de renda fixa que pagam a SOFR, que é o CDI deles, que é a taxa de juros mais um spreadzinho, e mais o spread do banco, no caso, bancos de primeiríssima linha. E começamos a nos posicionar em bons riscos de crédito, prazos de 5 anos, porque acreditamos também que num determinado momento, que não vai ser no curto prazo, o Fed comece a fazer as taxas de juros caírem, e a gente já quer hoje ter bons cupons em dólar durante um bom período. É isso que estamos fazendo, monitorando os mercados acionários, ainda não é o momento de entrar, a volatilidade continua alta, até o Fed, através do seu discurso, dizer que a inflação está sob controle e que ele segura a taxa de juros ou que até possa começar a reduzir. Enquanto isso, estamos fora de bolsas. No Brasil, porque não existe prêmio. Por que eu vou deixar de ganhar 14% nominais, R$ 7,00 para correr risco de bolsa? E lá fora, porque a volatilidade vai ficar alta até nós termos certeza do rumo que o Fed vai tomar. Meu muito obrigada, em primeiro lugar, ao Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, que teve a ideia desse webinar, ao Paulo Rabelo de Castro, ao nosso querido conselheiro Alexandre Schwartzman, ao nosso Gabriel Safdie, a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Eu, com certeza, aprendi muito com esses craques. Obrigada.